tive um contato com a Glória alguns anos atrás, falei com o Max pelo telefone muito brevemente, entendeu? Mas até chegar junto, começar a tocar de novo, a gente tá fazendo coisas muito diferentes. Nessa entrevista, o Andrés comentou que o Max e o Igor são muito imaturos e que eles deixam as pessoas resolverem as coisas pra eles. Que ele pode até estar numa reunião com os dois, resolver várias questões e que depois eles viram as costas como se nada tivesse sido discutido. Por isso, mesmo estando com o contrato assinado, ele não sentia que tinha uma garantia de que o Max ia entrar no palco e fazer 1h30 de show. Mesmo porque, segundo ele, o Max tá debilitado e tá tocando muito mal. Por isso, ele achou que isso seria forçar uma situação só para um monte de gente envolvida ganhar dinheiro e, segundo ele, o Andrés nunca fez isso pela grana, até porque muitas ofertas já foram feitas para eles ao longo dos anos. E a ideia que eles têm é que, pô, vamos fazer agora o Sepultura como se nada tivesse acontecido, vamos continuar a turnê do Roots, entendeu? Quer dizer, tirar o nosso fã de otário, né, meu? Não adianta criar uma imagem só porque agora a carreira do Max tá, né, desceu pra caralho, assim, desde que eles formaram o Soulfly. Agora eu quero voltar. O Max e o Igor são muito moleque, né, meu? Eles deixam as pessoas resolver as coisas pra ele. Ele tá, pô, debilitado pra caramba, tá tocando muito mal. Eu acho que é forçar uma situação só pro monte de gente que tá em volta ganhar dinheiro, sabe? Então, sinceramente, eu acho que acreditar que vai rolar um plano maluco de que o Sepultura só tá terminando a banda pra poder voltar daqui uns anos com uma formação clássica é muita viagem. Agora, se a gente for parar pra ver, a postura do Sepultura desde a saída do Max e mesmo depois da saída do Igor é realmente muito firme. Os caras nunca mudaram a postura com relação ao interesse de ter essa reunião com o Max, muito pelo contrário. A começar pela atitude deles de comprarem a briga de escolher um vocalista absolutamente diferente do Max para substituir ele, mesmo a gravadora exigindo o contrário. O Sepultura foi firme em manter o Derek na banda, do mesmo jeito que foram extremamente firmes em se manter longe dos Cavaleiros também. Se a gente for buscar um histórico de pronunciamentos sobre possíveis reuniões entre Sepultura e Irmãos Cavaleira, principalmente se falando de Max, a gente vai ver que ao longo desses quase 30 anos da saída dele da banda, quem mudou o discurso várias e várias vezes foi ele mesmo. Talvez a primeira vez que esse assunto veio à tona, e vai por mim, isso foi notícia mais vezes do que dá pra mostrar no vídeo. Foi ainda em 2005, quando o Max deu uma entrevista pra Blabbermouth dizendo que uma reunião seria possível. Na época não tinha nem 10 anos que ele tinha saído da banda. Em 2006, em entrevista pra Enter Magazine, ele voltou a tocar no assunto como se tivesse o risco do Soulfly terminar por causa dessa possível reunião com Sepultura, e que se a reunião com Sepultura acontecesse, e ele realmente achava que ia acontecer, que ia ser uma coisa ótima pra ele e pros fãs. Pouco tempo depois, o Igor saiu da banda, se reuniu com o Max e mais uma vez ele voltou a falar de reunião. Só que dessa vez, o Andrés negou tudo em uma entrevista pra Blabbermouth em novembro de 2006, dizendo que o Max estava forçando a barra. Naquela época, o Andrés estava tomando uma postura de se afastar desses rumores, porque segundo ele, isso estava atrapalhando o trabalho de Sepultura, já que ao invés de falar do Dante, que era o disco que eles tinham lançado na época, todo mundo só falava dessa reunião que nunca ia acontecer. E isso bate com o momento da entrevista dele pro Panelaço, onde ele dá a entender que o Max se arrependeu de ter saído do Sepultura. Daí, muitas e muitas vezes houveram coisas desse tipo ao longo dos anos. Em 2014, saiu uma entrevista no Metal Injection, onde o Max aparentemente tinha perdido as esperanças de que isso pudesse acontecer. Ele disse que ficou meio surpreso quando viu uma entrevista que o Igor Cavaleira deu, dizendo que não sabia se a reunião ia rolar e que ainda não tinha nada sólido, porque na cabeça do Max, ele achava que o assunto já tinha morrido. E já naquela época ele não via isso acontecendo por causa das diferenças de vida e os shows dos outros membros da formação clássica do Sepultura. Nessa entrevista, o Max disse que achava que uma reunião não ia ser uma coisa muito boa pro Sepultura e preferia deixar a memória da banda como era. Aí em 2016, ele já tinha mudado totalmente de ideia. Ele disse pra Metal Paths que se rolasse do jeito certo ia ser legal, mas que naquele momento nem achava que precisava, porque a turnê Return to Roots tinha mostrado que os fãs não ligavam se a banda era formada por todos os membros da formação clássica. Na visão dele, as pessoas só precisavam ver ele e o Igor juntos, e que essa já era a verdadeira reunião. Mas que se um dia o Andrés dissesse que ia rolar, que eles fariam uma turnê de reunião. Só que parece que os termos do Max para uma reunião foram fora da realidade pro Andrés. O Max queria que a equipe do Andrés e do Paulo organizassem e gerenciassem as coisas dos dois separados das coisas do Igor e dele, que seriam gerenciadas mais uma vez pela Glória Cavaleiro. Só que o nome da Glória ainda dá frio na espinha do Sepultura e o Andrés não quis nem saber de ter a Glória envolvida em nada que tivesse o nome da banda. I really want to do it. I even proposed to him. I said, if you want to, just have your camp manage you and Paulo. You have your own managers and Gloria will manage me and Igor. That way we're both happy. It's a 50-50 thing. Everybody's cool and happy, right?
And that was not good enough for him. Ao longo dos anos, foi essa montanha-russa de sentimentos sobre essa tal reunião. E por isso que o Andrés fala aqui sobre celebração e não reunião. Ainda é muito coerente com o discurso que ele sempre foi firme em dizer. Ele ainda não quer essa reunião. É tudo por uma celebração. Quem teve altos e baixos com essa situação sempre foi o Max, que ia mudando de ideia sobre querer ou não querer essa reaproximação. Na verdade, soa mais como uma espécie até de birra, porque aparentemente ele esperava que quando ele sinalizasse a tal da reunião, que o Sepultura ia automaticamente querer fazer isso. E principalmente o André sempre fez questão de mostrar que eles não precisavam e não queriam isso. E quando eles se posicionavam assim, o Max mudava de opinião e voltava a se ver como suficiente para si mesmo. Dá pra ver que esse é um assunto que incomoda muito o Max, muito mais ele do que o próprio Igor, inclusive. Tanto que teve um momento em que até a Glória Cavaleira chegou a perder a compostura uma vez. Em 2020 teve uma entrevista onde o Derek disse que não estava preso ao passado e que não se preocupava em fazer parte disso ou querer isso pra ele. A Glória acabou comprando isso aí como uma indireta pro Max e respondeu dizendo que o Max e o Igor não falam reunião e que o coitado do Derek, que nunca nem se meteu em nada com relação a isso, precisava falar no nome dos outros pra ter atenção. O Max realmente deve ter sido levado a acreditar que ele era o Sepultura e que ele por si só bastava. E isso acontece muito nos bastidores do meio artístico. É tapinha nas costas, é o cara que tá interessado em colar com quem tá brilhando pra morder uma fatia de sucesso e pouco a pouco você vai acreditando no personagem que as pessoas montam pra você. Muita gente deve ter dito pra ele naquela época que se não fosse por ele, não tinha Sepultura e tal. E de fato, muito da essência do Sepultura tava na visceralidade do Max. Ele não é um músico culto, erudito, mas a energia que ele impunha, traduzido pelo talento do Andrés, que esse sim tinha essa parte técnica, fazia o Sepultura ser o Sepultura. Logo, aquilo era um time, não era só sobre ele. E quando o Sepultura resistiu e ficou de pé, e os anos foram passando, ele percebeu que deixou o bebê dele pra trás, como ele mesmo chamava o Sepultura. E isso aí, com certeza persegue ele até hoje. A própria gravadora na época deve ter incentivado essa postura dele, porque depois da separação, o Sepultura ficou abandonado. Mas quem a gente sempre vê olhando pro passado é o Max, infelizmente. Regravando discos antigos, lançando álbuns que flertam com um som mais oitentista, o que eu não vejo problema nenhum, inclusive, mas mostra um saudosismo, né? Dando sempre entrevistas mudando de opinião sobre o assunto e às vezes até perdendo a compostura, como quando ele ofendeu o Sepultura numa live, dizendo que eles eram impostores, ou quando compactuou com alguns fãs, dizendo que sem os Cavaleiros não existia Sepultura. Nunca se esqueçam disso, tá? E os impostores nunca nem deram obrigado, esses filhos da puta aí do caralho. Então é isso aí, ó. Vocês não se esqueçam disso. Os riffs de Max Cavalera, Dead Embryonic Cells. Cada vez que vocês escutarem essas músicas, sabem de onde vem esses riffs, tá? Não é daquele bando de pau no cu, filho da puta. O maior interessado nessa reunião é ele mesmo. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte do Mínimo, que é o meu canal principal. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui. E se você quiser ver o vídeo completo, vá lá no meu canal principal, que você vai encontrar o vídeo inteirinho lá. Beleza? Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu.